Olá, amigos da TV Atual, este é o programa Roda de Fogo. E hoje o nosso convidado é Toninho do PCdoB, que há mais de 20 anos com a presidência do partido está apoiando outro candidato. Nós vamos já chamar de vez aqui Adilson Oliveira, mas antes, Toninho, muito obrigado pelo aceitar nosso convite. Obrigado você, Márcio, por esse convite. Obrigado, Adilson. Obrigado, Davi. E vamos aí, vamos na luta, vamos ver se a gente consegue crescer mais o partido ainda. Como eu já disse, então, nós vamos começar hoje. Adilson Oliveira. Boa noite, telespectadores da TV Atual. Boa noite, Toninho. Boa noite. Toninho, você esteve por muito tempo, o Márcio já disse, mais de 20 anos à frente do PCdoB de Taboão da Serra. O PCdoB sempre esteve atrelado ao PT, sempre apoiou candidaturas ou do PT e agora, cerca de 8 anos atrás, apoiou o Aprígio, né, já numa outra composição. O PCdoB nunca teve uma grande projeção na cidade. O PCdoB está fadado a ser um partido nanico? Dilson, obrigado pela oportunidade, obrigado, Márcio, mais uma vez. Nanico não seria a palavra correta falar isso, com um partido de quase 97 anos, com a história que tem o PCdoB, e pela luta que tem travado no Brasil, não é um partido nanico. Atrelado a outros partidos, nós sempre temos, porque a legislação nossa trabalhista, o eleitoral, às vezes nos determina ou exige que nós fazemos várias coligações, e aonde o partido realmente não conseguiu ganhar voto para sair candidatura própria. Né? Então, nisso daí nós sempre fizemos uma coligação boa, porque todos os petistas, antes de fundar o PT, era do PCdoB. Se você olhar a história política de todos que estão no PT, todos eram do PCdoB. Então, com a luta trabalhista que viemos para cá no final dos anos de 70, com o fim da ditadura, aí se criou o Partido dos Trabalhadores e nós realmente perdemos o número de votos, né? E aí tivemos que fazer sempre a coligação, tanto majoritária quanto proporcional, principalmente com o PT. O senhor se arrepende, em algum momento, de ter se coligado, de o PCdoB ter caminhado a passos estreitos com o PT? Olha, tivemos muitas críticas, fizemos muitas discussões sobre isso, mas não tínhamos outra saída para nós, porque aí nós temos também que reconhecer que nós não fizemos o por onde de trazer novas lideranças e crescer o partido como deveria crescer, para que andasse sozinho. Isso foi uma falha que nós temos estruturado desde da história da restauração em 86 de todos os partidos, e daí para cá nós vemos um exemplo que está sendo aqui em Taboão da Serra. Nós tínhamos aí uma cadeira na Câmara, perdemos, por fazer uma coligação, qual você citou, que nós saímos para apoiar o candidato Aprígio, e aí acabamos perdendo a cadeira que nós tínhamos na Câmara, ficamos sem representação. Aí sim, partido sem representação, tanto no Executivo quanto no Legislativo, aí fica nanico. Aí não tem como crescer, por isso nós estamos fazendo essa reestruturação aqui em Taboão, convidando o companheiro Macário para vir, que é uma liderança aí em Taboão da Serra, já teve mandato, foi presidente da Câmara, um cara que tem uma vida ilibada, eu conheço o Macário há mais de 20 anos, e se formarmos um grupo grande, mais uma vez eu vou falar, a legislação agora determina que não existe mais as coligações proporcionais. Então os partidos têm que começar a andar com as próprias pernas. Então nós vamos fazer esse trabalho, estamos visando agora 2020 já. Davi da Silva. Boa noite, Toninho. Boa noite, internautas. A executiva atual, o mandato findou no dia 29 de março, agora, desse ano, 2019. Já estamos em junho. E por que está demorando tanto a convocação para a eleição da nova executiva? Davi, por determinação e legislação nosso mandato vai até abril. Em abril é que nós temos a obrigação de formar a nova executiva. Abril de que ano? De 2020. Meu mandato a informação também do TSE está equivocada? Está equivocada, porque nós temos a legislação nossa... São informações prestadas pelo próprio partido. Não. Nossa eleição, que foi em 2016, com 2 anos, mais prorrogado 2 anos, vai até abril de 2020. Nós estamos antecipando, convocando esse grupo, para que a gente fizéssemos a nova direção agora
antes de outubro. Um ano Então antes seria do pleito. adequado o partido, né, fazer esse tipo de correção, porque hoje em dia o internauta ele vai buscar as informações disponibilizadas em órgãos públicos. Sim, sim. Mas se olhar no TSE, está lá, a nova direção está ativa. Eu Isso. conferi isso minutos antes de vir para cá, está dia 29 de março de 2019. Não, isso era a entrega da apresentação, Davi. Você pode verificar lá que a formação da executiva, tanto inclusive até a nacional, é em novembro agora. Tá certo? A estadual vai até dezembro e a municipal até abril. Ok. Adilson Oliveira. Toninho, presidente. Bom, em 2012, durante a negociação para a composição em vista da eleição daquele ano, o senhor disse, em uma entrevista a mim, inclusive, que chegou a sentar ou conversar, negociar com o então candidato Fernando Fernandes, do PSDB, em outro campo, né, ideológico em relação ao partido do senhor, o PCdoB. E depois, em 2013, salvo engano, o senhor voltou a conversar com o Fernando sobre a possibilidade de continuar no governo ou continuar na prefeitura, assumindo a Secretaria de Esportes, que estava com o partido no governo Evilásio Farias. Então o senhor teve esses 2 momentos de conversa com o Fernando Fernandes. Com o senhor à frente, o PCdoB foi sempre pragmático? Bom, a palavra pragmática cabe em qualquer lugar, né, Deus? Para dizer, principalmente na área política. Sentar com o Fernando, eu sentei nesses 2 períodos, que inclusive eu conversei com você. A primeira ele chamando para que nós não apoiássemos a candidatura do Aprígio e fôssemos para apoiar a candidatura dele. Nós tínhamos um compromisso já fechado de muitos anos com o governo Evilásio Cavalcante Farias, que nós fazemos parte tanto do primeiro mandato quanto do segundo. E nessa conversa não foi possível fazer o acerto do partido, sair da coligação do Aprígio e ir apoiar o doutor Fernando. Né? Quando foi no segundo mandato, de novo, o Fernando nos chamou, querendo inclusive que o Lune fosse para lá, porque tinha um conhecimento grande, mas a gente começava a perceber de que o maior desejo inicial era tirar o Lune da candidatura de vice do Aprígio. Então, para a gente, nosso pragmatismo não deixou que nós seguíssemos nessa linha, porque achávamos que o Aprígio ia ter chance, segundo pleito, de ir para o segundo turno e a gente trabalhar para eleger ele. Por isso que nós não acertamos com o Fernando. Mas que tipo de conversa o senhor teve com o Fernando? Era cargos? Era ajuda financeira? Que tipo de conversa foi? Eu não tenho discordância de falar em nenhum recurso, porque a função principal, inclusive, do presidente de qualquer agremiação partidária que esteja na frente é justamente correr atrás disso. Primeiro, correr atrás de locação de todos os cargos, porque se for caso atingir o pleito, para manter o partido trabalhando, para atingir a necessidade da população e daquele grupo que o cerca, como também de sufrágio para que faça a campanha dos nossos candidatos. Isso é uma coisa que muita gente esconde. Eu sempre falei, gente, isso é fazer apologia errada. Você não se faz campanha sem recurso. O majoritário tem recurso, vamos correr para ver quem vai dar com melhor condições, daí tentar eleger os nossos candidatos. E isso é acordo, não é extorsão, não é pedir propina e nem recurso para fazer. É acordo político. O Fernando colocou que tinha uma condição boa de fazer a campanha de todos os nossos candidatos que nós apresentássemos, mas ele só nos dava vaga para 3, Lune mais 2, né? Quanto que, por outro lado, o Aprígio falou, não, você traz a chapa aí até 6, 7 candidatos, que a gente ajuda a fazer a campanha de todos os candidatos do PCdoB, com material, com recurso, aquilo que for necessário que vocês planem lá e apresentarmos para a gente. Então, essa foi a discussão e nós acabamos ficando num acordo decidido da coletiva, porque a gente não toma uma decisão monocrática, dentro do PCdoB a gente sempre discutimos na executiva, para que possamos tomar uma definição definitiva. Davi da Silva. O Macário esteve aí, em uma outra ocasião, nessa mesma cadeira onde você está, já se colocando como pré-candidato a prefeito e também como lhe teria sido oferecido já a presidência do partido. Você disse que não há decisão monocrática, mas você já sai da presidência já com outro candidato previsto? Como é que é isso? Fica parecendo meio
Partido Comunista da China, né? Uma dinastia. O presidente indica outro presidente, que indica outro presidente. É uma coisa meio de comunista asiático. Não, Davi, não foi isso não. Tanto é que no aniversário do companheiro Macari, quando ele convidou lá, não fui eu sozinho, foi eu e o vice-presidente, atual vice-presidente, e antes de sentarmos com o Macari e conversar nesse nível, e convidando ele para vir para a presidência, tá certo? Nós conversamos com toda a executiva. E inclusive conversei com a deputada estadual, que é muito, né, conhecida, e tem uma representação dentro da estadual, que é a Alice Brandão, e o presidente, que é meu, né, eu não vou dizer brother, porque eu sou mais velho que ele, mas é um baiano que veio me dar, junto com, praticamente comigo para o partido, eu ainda sou mais velho que ele, que é o deputado Orlando Silva, o presidente estadual, e viu de bons olhos quando a gente levou a biografia do Macari, mostrando para ele que nós temos que reestruturar o partido no município. O partido, quando fica sem mandato, sem nada, o partido enfraquece. Isso é natural em toda a agremiação partidária. Então a gente acabamos discutindo, não estamos debatendo, e coloquei para o Macari, esse é um convite, está sendo convidado, a gente está colocando o partido à sua disposição para fazer o trabalho, mas precisa trazer um grupo. Você precisa filiar a gente, inclusive deu uma metazinha para ele, ó, você precisa filiar em uns 120, 150, porque vai ter voto. E mesmo na direção do partido, vai ter que votar. Porque chega lá e fala, não, agora queremos o Toninho de novo. E dá para ter voto. Se eu tiver mais voto que ele, eu vou ter que assumir a presidência de novo. Então ele tem que filiar para ter voto. A gente não é indicação, é sugestão, que ele tem que formar um grupo, e não só o Macari, mas tem que estar formando um grupo também de pré-candidatos a vereadores, tanto mulheres como homens, para que a gente forme um time forte. Quantos filiados hoje tem o PCdoB em Taboão? Nós estamos, em média, com 792 na 416 e 614, se não saiu ninguém nesse período, na 324. Em torno de 1.400 filiados. É dentro desse universo dos 700 filiados que eu te falo que a coisa aqui, então, está parecendo o Partido Comunista da China, porque você falou o tempo inteiro a executiva, nós nos reunimos com a executiva, nós fomos falar com a Alessi, falamos com o Orlando, quer dizer, é uma coisa de cúpula. Então, é o Comitê Central que resolve. Esses 700 filiados seus não têm voz ativa, porque você já está passando o bastão para um outro que acabou de chegar no partido, que não tem uma história no partido. Você consultou o conjunto da militância? Davi, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de esclarecer. Hoje nós somos o Comitê Municipal, 13 camaradas. Desses 13, nós conversamos com 13. E desses 13, nós conversamos com a Alessi, que faz parte do Comitê Estadual, e com o Orlando Silva, que faz comissão de estadual. Não dá, no evento que não está definido ainda, conversar com todo mundo. Primeiro, eu estou fazendo minha parte como presidente do partido, de convidar novas lideranças para vir para o partido. Depois, nós vamos fazer isso, essa divulgação. Tanto é que eu estou aqui, me propus vir aqui, me expor junto com vocês jornalistas para tentar dar essa explicação, e eu tenho certeza que os outros 13 vão estar assistindo para ver essa entrevista, o que foi comentado, que alguém perguntar após o Valdinho Quebra-Vida, fala, não, estou sabendo que o Toninho estava lá. Se perguntar para a Ivanildo, que é a tesoureira, vai dizer, eu estou sabendo que o Toninho estava lá. Quer dizer, me outorgaram o direito de vir aqui conversar e convidar lideranças para vir para o partido. A função do presidente, além de filiar novos camaradas, é justamente também filiar lideranças. Tá? Obrigado. Ok, Adilson Oliveira. Toninho, governo Evilásio, o PCdoB esteve nos 2 mandatos do Evilásio, teve secretarias na administração. Como é que o senhor avalia o governo Evilásio com os problemas como IPTU e cleptocracia, a máfia do IPTU? Dilson, eu me orgulho muito e falo isso olhando nos seus olhos, que eu fiz parte dos 8 anos do governo Evilásio e fiz e desempenhei a tarefa que eu me comprometi e junto com o meu partido desenvolver. Nós viemos ganhar a secretaria já quase no final do segundo mandato, porque o Lúcio não era do PCdoB. O Lúcio era do PPS, e aí no finalzinho, faltando 2 anos para terminar o segundo mandato, ele conversou comigo, o Evilásio conversou, e nós trouxemos o Lúcio para o PCdoB, com a perspectiva também de lançar ele. Primeiro era a sucessão do Evilásio, se não tivesse outro nome, porque o nome do Luiz Lune era um nome bom, se não saía vereador, como acabou ocorrendo ele saindo como vereador. Tá? Mas o governo Evilásio teve os tropeços, e eu mesmo fui um dos que tive muita divergência com o Evilásio, apesar de o respeitar, de considerar ele uma liderança fantástica no município, reconhecer as atribuições dele para o município, mas ele errou. Errou, inclusive, nesse motivo da cleptocracia. Quando ocorreu aquilo, eu falei, olha, Evilásio, eu sentei com ele, não toma a medida nesse sentido. Vamos articular e vamos fazer o seguinte, vamos pegar, porque você não pode
dar um banho na criança e quando for jogar água suja, jogar a criança junto. Você tem que tirar a criança e jogar sua água. Você tem que dar os remédios, mas você tem que medir a dosagem. Você não pode dar o remédio para matar o doente. E o que ocorreu em Taboão da Serra, ele colocou todos os políticos num balaio só. E nem todos estavam errados naquela criptocracia. Muitos pagaram por erro do próprio Evilásio, de tomar uma atitude precipitada, sem avaliar o que seria o retorno daquela atitude. Sem metáfora, o senhor, qual que deveria ter sido a atitude do Evilásio em relação aos agentes políticos? Olha, o primeiro ponto sem metáfora nenhuma, e eu coloquei para ele, quando, junto com o Salvador, apreendemos, e aí o Salvador na época era o secretário de Segurança Municipal, o rapaz fazendo a transferência do patrimônio público para não receber. Saía de um lado e não entrava de volta. O afiliado do Evilásio, Márcio Carrara. Isso, né, o Márcio, né, todo mundo conheceu o xará aqui dele. Então, o que ocorreu? Aqui, dali, uma coisa é o seguinte, às vezes você resolve o problema em casa. Você não pode, só porque um errou, e bater em todo mundo. Tá certo? Então, dava para se chamar, resolver. Eu sentei com o companheiro Maruzan, Corado, Maruzan, esse processo é administrativo. Não é um processo judiciário. Processo administrativo, se você não souber fazer, eu como administrador de formação, vamos fazer o seguinte, você é jornalista, eu brinquei com ele, você é jornalista, eu sou administrador de profissão. Pego todo mundo que recebeu e não pagou e faço que eu imito o cara de novo e tem que vir pagar. Eu quero ver porque o cara não pagou. Se ele pagou por Adilson, problema do Adilson, não é do problema da prefeitura. Então, quando se jogou um processo para a justiça, você não tem o controle mais, que aí ela vai estar agindo de um outro maneiro. Então, o erro maior do Evilásio foi não ouvir, foi tomar posições individuais e pessoal. Mas eu, em todos os momentos, me orgulho de ter feito parte desses 8 anos do governo dele, tá certo? Ressalvando aquele direito. Agora, vou falar uma outra coisinha que você colocou, e onde o companheiro Macário perdeu mandato e perdeu os 700 votos que você perguntou, quando o Macário esteve sentado aqui, de colocar, a Anja Amaral, não sei se você conhecia a secretária da Habitação, era do PT. E isso travou tudo em cima dos vereadores do PT. Que era o PT que fez isso, que era o PT que fez aquilo. Então, quando o Macário foi para outra reeleição dele, sumiu os votos. Porque tinha a rejeição de, tá vendo, é o PT que fez essa eleição. Então, e não era o PT. Foi um cálculo de valorização da planta genérica do município, aonde tinha que ser feito, não sei se de uma maneira correta de uma vez só, mas tinha que ser feito. Porque hoje tem casa, mansão aí pagava na época R$2.200, R$1.300 de IPTU, e um simples barraquinho pagava quase o mesmo valor. Então, quando fez essa correção, o nego reclamou. O Evilásio esteve aqui e ele só considera 2 culpados pela máfia, pela baixa ilegal, criminosa dos impostos da dívida ativa. O afiliado e uma outra pessoa. O senhor também só considera 2 culpados? Não. Quantos? Eu comecei colocando, o próprio Evilásio foi errado em botar tudo isso lá. Falei isso para você, vou repetir, e falei para ele na época, uma briga muito áspera que eu tive com o Evilásio, eu falei, olha, o senhor tem que aprender a ouvir. As coisas na polícia não pode tomar de supetão. As coisas você tem que organizar, discutir, analisar e ver o retorno, né? Então, quando eu fui pegado para fazer o Márcio, mas tinha que deixar roubado? Não. As coisas, você não tinha roubado nada da prefeitura. Se você emite todos os cadeiros de novo, manda cobrar todo mundo de novo. Aonde que estava o roubo? Não tinha roubo. Porque eles tinham baixado a dívida. Para quem entende lá do ativo e passivo da prefeitura, ele tinha baixado. O que é? Reativa de novo. Manda para cobrar de novo. Se o cara pagou para o Adilson, pagou para o Davi, pagou para o Márcio, pagou para o Toninho, ele que vem aqui e explica onde é que ele deu o dinheiro. Então você tem que tomar as coisas, às vezes, administrativamente, de que jogar só para a justiça e não fez a coisa politicamente correta. Mas a pergunta é, só os 2? Não, tinha mais. Mais quantos? Adilson, eu fazia parte da Secretaria de Transporte e Esporte, não da administração pública do... O senhor era presidente do partido, então, tinha acesso direto ao Evilásio? Não, eu tinha acesso direto ao Evilásio, mas não tinha acesso às finanças da prefeitura. Ok, Davi da Silva. O PCdoB, na década de 80, ele teve um vereador, que era o Eunício, que tinha uma linha muito próxima, e depois, só no ano 2012, é que o partido consegue fazer um vereador puro sangue, seria, né? Não necessariamente na linha ideológica, mas filiado diretamente. Então nós temos lá o Eunício de 1982, que tinha ligação com o sindicato e tal.
no que essas duas cadeiras ocupadas na Câmara contribuíram para o crescimento ou para a consolidação do partido? Olha, você colocou certo, né? O Puro Sangue aí, a gente, o nosso companheiro e grande amigo Nissozinho, esse realmente tinha essa linha ideológica mais, né, aflorante ao PCdoB. O companheiro Luiz Lone foi uma discussão, ele já vinha do PPS, uma discussão que nós precisávamos crescer o partido, né? Nós precisávamos crescer o partido, nós precisávamos ter alguém que tivesse chance de se eleger, porque no momento nós não tínhamos ninguém com chance de obter êxito lá no pleito eleitoral. E aí o Lune, como ele não teve oportunidade de ser sugerido pela bancada de todos os presidentes que faziam parte da coligação que elegeu o Evilásio, de indicar o nome dele para prefeito, aí eu falei, olha, vem para o PCdoB. E ele veio e ajudou muito a crescer o partido, porque você tendo cadeira, o partido cresce. Como nós agora estamos achando que trazer o Macário... Em termos práticos, o que foi que contribuiu? O Lune trouxe bastante filiados para o partido. Aumentou bastante o número de filiados. Como achamos que o Macário vai nos ajudar fazendo isso, não só trazendo filiados, trazendo liderança, e a gente está formando um time grande para a luta de 2020. Adilson Oliveira. Toninho, sobre a candidatura do Aprígio em 2012, quais foram os erros do grupo do qual o PCdoB fazia parte? O Evilásio foi um dos problemas? Dilson, não vou fazer metáfora que nem você sempre gosta de ser direto. Não tenha dúvida disso. Uma vez o companheiro Evilásio estava em Orlando, né, nos Estados Unidos, foi uma vez quando eu fui sentar com o doutor Fernando. Porque eu fiquei muito triste de saber de que todos os secretários que tinham que jogar peso, porque a administração, ela sai de imediato com 25% a 30% dos votos da cidade, é só jogar peso. Tá certo? E num período em que não existia ainda em Taboão da Serra segundo turno. Então isso é um peso bem significativo. E a gente sentimos o partido, junto com outros partidos que a gente discutimos, que o Evilásio não estava empenhando do jeito que deveria se empenhar para eleger o Aprígio. E aí eu sentei com o atual prefeito, doutor Fernando, ele ligou na minha frente para o Evilásio, uma coisa deselegante, que não deve se fazer, mas ele fez isso, e aí eu saí de lá, sentei com o Aprígio e falei, Aprígio, sua campanha vai para o buraco. Por quê? Eu falei isso para ele e não falei escondido. Falei na frente do Evilásio, junto com outros companheiros que estavam na executiva dos partidos. Na sua avaliação, qual deveria ter sido o que você chama de empenho? Que empenho o Evilásio deveria ter tido? Você quer um exemplo, claro, Deus? Nós discutimos, eu falei isso para o Evilásio, desde o tempo do Evilásio, quando houve, né, as exonerações do pessoal do Fernando, e aí eu acompanhei, porque... Está lá como secretário de gestão pública, é um cara competentíssimo, o Gil Malhone. E a gente sentou para ver a listagem dos que tinham do Fernando, que foi cortando. Quando começou a nomear de novo, eu sempre coloquei, não é possível o município, na época ainda era um pouco mais do que os 20,5 km² hoje, ter tanto livre nomeado para atender essa população com a qualidade que atende. Péssima, ruim, como ainda continua até hoje. Tá certo? E o que é esse que você está dizendo? Só para dizer o seguinte, você não pode ter, numa prefeitura, 1.800, quase 2.000 livre nomeados, funcionários livre nomeados, incluindo o secretariado, e esse não jogar peso na candidatura do A, B ou C que vem a você. Se você jogar peso hoje, qualquer um, se o Fernando pegar, Davi, e falar, você é meu candidato, é o candidato da base, já está no segundo turno. Pode não ganhar a eleição, que é a segundo turno, é outra eleição. Mas vai para o segundo turno, se jogar o peso correto. Botar o secretariado para trabalhar, botar os livres nomeados, porque ganha o dinheiro 4 anos para trabalhar e tem que dar em retorno aquilo que o prefeito pede. Tá certo? Se a gestão for pública, com esse peso que a administração jogar no candidato e os votos vindo da população, não tenha dúvida que vai para o segundo turno e tem chance real de se reeleger. E qual que foi a fala do Evilásio para esse grupo seleto que deveria ter jogado peso na candidatura? Você quer ouvir uma palavra simples? Eu não vou. Aprígio que resolve o problema dele. Davi da Silva. Você entrou com quantos pedidos de impeachment contra o Fernando? Foram 10, 11, 12 ou 13? Foi mais de 10. Na Câmara foram 24. 3 no Ministério Público e 2 no Tribunal de Justiça. Essa saraivada aí de pedidos de cassação de mandato era derivada do quê e que resultado prático teve isso daí?
Olha, Porque depois, em 2016, no decorrer da eleição, quando o Fernando estava buscando já a reeleição, você voltou a conversar com o Fernando Fernandes. Você esteve lá no gabinete dele, já na campanha, seria o segundo round, né? Evilásio e Fernando. Então você entra com 24 pedidos de impeachment de um cara e daqui a pouco, na campanha de reeleição dessa mesma pessoa, você volta a conversar. Davi, eu voltei a conversar antes como se fala, das convenções municipais para já o segundo pleito, reeleição dele. Ele me chamou, né? Sentei, conversei com ele, como sentei depois das eleições, quando ele me chamou para fazer parte do governo. E eu não fui, né? Eu não fui. Teve vários pertinho de nós acertarmos, tanto para ir apoiar ele na reeleição, quanto para fazer parte do governo já no segundo mandato, e acabamos não fechando. Você falou assim, o que derivava isso? Primeiro é o seguinte, eu vou falar uma coisa, eu sou comerciante, tenho o meu comércio, e um dia eu fazendo um retorno na praça Nicola Vivilec, está lá uma placa bem grande do açaí, em cima da placa. E eu, como administrador de profissão, né, e conhecendo um pouco da legislação municipal de fiscalização, eu falei, por que essa placa está em cima da praça? E os fiscais não tiram. Será que eu posso pôr um do meu Lava Rápido aqui? E eu fui na fiscalização e perguntei. Falei, eu posso pôr uma placa do Lava Rápido, faço o retorno para Benedito Cesário de Oliveira? Se você pôr, nós vamos ser multados. Falei, tá bom. Eu entrei com a representação e foi multado o açaí, o dinheiro não entrou para o Toninho, porque vai para os cofres da prefeitura, mas nós ganhamos. Como teve outros processos em que o Fernando viu que estava certo, chamou, inclusive o secretário hoje de transporte, na época era de segurança, o Gerson, né, com o cunhado do Fernando, aonde, nós chegamos mais de 40 minutos gravando ele saindo daqui com a viatura para ir fazer um despacho no fórum em Pinheiros, por um problema particular do Fernando. E aí eu vendo isso, eu não vou ficar calado? Não vou. Porque isso aí eu estou vendo que é dinheiro do município, é dinheiro que faz parte daquilo que eu pago. Tá certo? Então, eu omiti todos esses processos, mas nenhum eu falei mal do Fernando e nenhum eu falei mal da família dele. Falei mal no sentido, quando eu peguei o filho dele junto com o André da Sorriso, né, o secretário de esporte, botando placa parabenizando o Dia das Mães, eu acho perfeito que todas as mães merecem ser homenageadas. Mas não utilizando o carro público, funcionário público, para botar a faixa no meio da cidade inteira. Aí está errado, e foram condenados. Mas aí era uma questão administrativa, você pedia uma cassação política do mandato. Mas ele que é o administrador. Na cleptocracia, você falou que aquela grande subtração de receita para a prefeitura, isso era um assunto que poderia ser resolvido intramuros, né? E ali era um roubo. Era um roubo descarado, declarado, e não é apenas uma questão de um investigador de polícia que achava, né? Isso chegou a doutora Flávia Olivério, o Ministério Público, o GAECO, todos nós sabemos, né, a magnitude daquele episódio da cleptocracia. Se a cleptocracia podia ser resolvida administrativamente, uma placa em cima de um canteiro era uma questão de impeachment? Veja bem, mais uma vez vou dizer, eu não botei na justiça essa placa. Essa placa eu botei na Câmara, é política. Então, a criptocracia que eu estou colocando no Vilazo, o erro que o Dilson me perguntou, eu estou respondendo, é de que ele errou ali, porque aquilo se dava para resolver administrativamente. E uma placa em cima da calçada você resolve administrativamente? Administrativamente na política. Mas você fez um pedido de abertura de impeachment. E o que a Câmara fez? Imagina a Câmara que tem que dar respaldo para o prefeito, ele que teve o apoio. Se o Vilazo tivesse ouvido os presidentes, não só o Toninho ouvido os presidentes, tinha resolvido o problema. Como a Câmara ouviu o pedido do Fernando e não deu continuidade a nenhum dos 24. É politicamente. E eu te mostro que existia erro. Eu te mostro que existia faturamento em cima. Tá certo? Agora, eu mostrei se a justiça vai fazer ou não, o problema é da justiça, não é meu. O do Fernando, todos que eu entrei lá, todos, eu entrei com a representação com fundamentos, com documentos comprobatórios. Eu jamais entraria com a representação contra qualquer cidadão, ou ainda mais um cidadão que é o administrador da cidade, sem documento comprobatório. Mas ninguém está questionando isso, Toninho. Estamos questionando por que o senhor não teve a mesma atitude em relação à cleptocracia, que foi um escândalo de corrupção. A cleptocracia, no pedido de impeachment para o Evilásio, o partido ficou com o prefeito acusado. Vocês foram contra o pedido de impeachment. E aí depois, você, por uma questão de uma placa de rua, ou uma questão que tem que ser, não digo que não tenha que ser averiguada, mas eram duas medidas completamente díspares, né? O PCdoB foi conivente, o senhor concorda? Não, Deus, então eu vou repetir de novo. O que nós colocamos era como se resolveu o problema.
Mas não que a gente fomos conviventes e aceitava aquela situação. Não aceitava. Só que você tinha que resolver de uma maneira mais prática, uma maneira mais correta. Do jeito que o Evilásio fez, até eu que não fiz parte nenhuma, não fiz nada, fiquei visto na cidade por fazer parte do governo, quando eu também era creptocrata. Ou não era? Quem estava no governo, todo mundo ia. Eu não aceitava isso, porque eu não fiz parte. Então, quando eu falava para você, e falei isso dentro da cadeia, tanto para o Luiz Antônio quanto para o Maruzan. Olha a atitude errada que vocês tomaram. E acabaram pagando. Pagou quem fez errado? Perfeito. E politicamente, Toninho? Politicamente acabou com todo o nosso grupo a sua postura como presidente do partido. O que o senhor fez politicamente? No fórum aberto, por exemplo, na Câmara. O senhor levou essa denúncia? Não levei. Na Câmara não levei. Na Câmara não levei, porque primeiro é o seguinte, porque nós fazíamos aí, é o que tem que ser entendido, nós fazíamos parte do processo eleitoral e político da cidade, construção da cidade. Houve o erro, nós cobramos de quem cometeu o erro. Tá certo? Dava para se fazer o processo inteiro? Não tenha dúvida que dava, mas só que nós não competia só o PCdoB, uma atitude dessa, o qual nós não fazíamos parte desse erro. Ok, então. Adilson, mais uma pergunta, então nós chegamos no final do nosso programa, já deu meia hora, infelizmente, passou correndo. Você quer fazer as suas considerações finais? Queria trocar por uma pergunta. Fica à vontade. Toninho, essa candidatura, ou pré-candidatura do Macário, lá na frente, o Macário vai se aliar a quem? Porque essa candidatura me parece difícil de decolar. Adilson, o futuro a Deus pertence. Primeiro nós vamos preparar o time agora, com o objetivo de formar 20 candidatos a vereadores e o companheiro Macário esperando o vice. Ele vai ser candidato a prefeito. Se lá na frente nós deslumbrarmos numa pesquisa onde o nome dele pode vir contribuir mais para ser vice de alguma outra coligação, ou trazer algum outro vice para nos ajudar, essa discussão nós vamos levar dentro da executiva. Não posso eu aqui responder uma coisa futura. Hoje nós vamos dizendo assim, fomos lá na reunião e convidamos o Macário para ser nosso futuro pré-candidato a prefeito. Agora o futuro Deus pertence. Com o Macário já ter trilhado em partidos de cores muito diferentes, o senhor, eventualmente, o Macário pode se aliar ao PSDB ou uma candidatura à esquerda? Vou repetir de novo. Apesar que o Macário só mudou do amarelo, mas do vermelho ele continua voltando para o vermelho, tá? Continua voltando para o vermelho. O lá na frente, Dilson, vou te dizer, a gente não vai dizer aqui para você, eu seria leviano, toda a minha conduta política de Taboão da Serra, se eu falasse que nós podemos se coligar com o PSDB, por que não? Por que não? Porque o PCdoB não pode fazer coligação com o PSDB. Nosso governador de Maranhão, Flávio Dino, foi eleito como o vice do PSDB. Tá certo? Por que nós não podemos fazer uma coligação junto? Então, quer dizer, vamos esperar, mas hoje, o convite ao companheiro Macário é para vir fazer parte da executiva, fazer a campanha eleitoral dele dentro do município, dentro do partido, para ser o presidente do PCdoB e com visão de fazermos a campanha para a candidatura a prefeito. Ok. A vez de Davi da Silva, suas considerações finais, você vai trocar por uma pergunta, Davi? Não, tá tranquilo. A única observação, que é só para que não se perca, né, na linha de argumentação mesmo, que o partido PCdoB, no episódio de 2011, no calor da cleptocracia, o partido foi cúmplice do Evilásio a partir do momento que se calou. O que se discute internamente, se você fala ali no cantinho com o Maruzan ou com o Luiz Antônio na padaria de madrugada, isso é outro assunto. A gente fala em termos de postura política do partido. Porque a partir do momento que a coisa vazou para o judiciário, que repercutiu na Câmara, o partido teve uma atitude completamente omissa, para não dizer o pior. Mas eu agradeço a disposição do Toninho e vamos conversar outras vezes, porque haverá outras edições do Roda de Fogo, a gente volta a falar do assunto. Toninho, eu vou te conceder 1 minuto, você pode responder a Silva e em seguida você faça as suas considerações finais, ok? Obrigado. Davi, nós vimos o que ocorreu no Brasil com a Dilma Rousseff. Ela fez as pedaladas, coisa e tal, que todos os outros presidentes sempre fizeram. E caiu, mas olha, é o contexto com tudo, coisa e tal, tem 11 milhões de desempregados, nós vimos onde está chegando. Então, quando a gente fala politicamente, nós não fomos omissos, porque nós não tínhamos força, o partido, nós não tínhamos representação, nem na secretaria, porque o Lune, na época, não era ainda filiado ao PCdoB.
Nós tínhamos uma participação no governo, e eu não estou me eximindo disso, e eu fui preocupado em falar para o Evilásio, Evilásio, toma uma postura desse jeito. A administração pública não pode ser tratada do jeito que está sendo feito. Por quê? Se você pegar o Salvador, diga que nós pegamos o Márcio, pegamos através do IP do computador, e você jogar tudo isso para a polícia, você vai perder o controle. Quando cai na mão da justiça, você não sabe o caminho que vai tomar. Então nós alertamos o que nos competia como conhecimento de causa. E dizendo, olha, existe forças antagônicas aí atrás, querendo derrubar todo mundo. Se você entregar, vai se arrepender depois. E todo mundo sabe o que ocorreu. Se você disser, pô, Toninho, mas que atitude? Eu não poderia tomar mais nada a não se alertar. Então nós nos sentimos omissos, porque nós tínhamos nosso papel de alertar para quem estava no poder e tinha chance de fazer as coisas. Ok, Toninho, então, um recado aí para quem você acha que tem que mandar. Suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer quem está por trás da câmera ali, meu companheiro Paco, Mariano. Obrigado, Márcio, pelo convite. Dilson, você sabe que eu estou sempre à disposição, a hora que quiser bater um papo, conversar. E obrigado sempre por essa oportunidade de fazer a gente expor aquilo que a gente sente que tem o conhecimento. Davi, brigadão mais uma vez aí por participar disso. E agradecer ao meu companheiro Macário, que já esteve aqui também fazendo a gravação mais cedo, e dizer que o PCdoB continua esperando ele lá, vendo a decisão que ele vai tomar junto com o grupo dele, e fortalecer para que em 2020 nós temos um time forte para lutar e brigar nessa campanha eleitoral de 2020. Obrigado. Ok, meus amigos, então esse foi o Roda de Fogo com o companheiro Toninho do PCdoB. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, muito obrigado, fique com a gente.